Olá, paz do Senhor. Boa tarde para você que vai ver esse vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui para dar início com vocês aqui no canal Devocional da Tarde. Nós vamos dar início ao nosso devocional toda a tarde. Vou estar deixando vídeo, gravando vídeo com devocional, com a palavra, com uma mensagem para a sua vida. Esses vídeos serão postados aqui no canal no período da tarde, todos os dias. Então, peço que você fique ligado, que você ative as notificações, que você curta os vídeos, que você compartilhe esses vídeos para que esses vídeos cheguem também a outras pessoas, às outras vidas. Quero compartilhar com você a palavra, a mensagem de Deus, aquilo que o Senhor falar através da sua palavra. Hoje nós vamos dar início a esse devocional da tarde, e eu quero estar lendo com vocês aqui no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor e adiante eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra. A palavra diz: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinham dado tal autoridade aos homens. Amém? Então, hoje, para você que está chegando agora nesse vídeo, hoje nós vamos dar início aqui no nosso canal, aqui no meu canal, sobre o devocional da tarde. O nosso devocional da tarde serão vídeos que eu estarei aqui postando no canal todos os dias, no período da tarde. Vou estar deixando aqui uma palavra, uma mensagem de Deus para a sua vida. Peço para você que você curta esses vídeos, que você ative as notificações para você não perder todos os dias a mensagem que Deus tem para falar sobre a sua vida, a mensagem que Deus tem para falar com você. Ative as notificações para você ficar por dentro de cada palavra que for postada e que você também curta esses vídeos, que você também compartilhe esses vídeos com mais pessoas, para que a mensagem, para que a palavra do Senhor alcance mais vidas, chegue a mais pessoas que estão precisando, pessoas que talvez estão desanimadas, que estão necessitando de uma palavra, pessoas que estão passando por batalhas, por lutas, e a palavra do Senhor vem sobre a vida delas ali como um ânimo, como uma resposta, como uma direção. E você pode ser também esse canal de bênção na vida dessas pessoas, você também pode ser esse instrumento de bênção na vida de outras pessoas, fazendo o quê? Compartilhando a palavra, compartilhando os vídeos, curtindo os vídeos para que haja mais alcance e também compartilhando com aqueles que você sentir no seu coração. Se você ouviu uma mensagem aqui no canal e você se lembrou de alguém, você sentiu no seu coração de mandar para alguém, não se hesite, não perca tempo, envie a mensagem para essa pessoa, porque talvez essa pessoa está naquele momento necessitando dessa palavra para a vida dela. Então, quero contar com você, quero pedir para você que você esteja abençoando a vida de outras pessoas também, através do meu canal e através da palavra que será compartilhada todos os dias à tarde no nosso devocional da tarde, amém? Então, nós acabamos de ler aqui Mateus capítulo 9. E
o que o Senhor falou ao meu coração, que foi ministrado ao meu coração a respeito disso? A respeito dos pensamentos. Jesus faz uma pergunta, né, para aqueles homens, para os escribas que estavam ali, e eles já ali falando, né, comentando que Jesus estava blasfemando. Por quê? Porque Jesus estava ali fazendo um ato de bondade, aquele homem paralítico, e Jesus fala para ele: perdoados são os teus pecados. E ali aqueles homens, eles olham e falam que Jesus está blasfemando, e Jesus faz a seguinte pergunta: por que vocês estão pensando mal em seu coração? A palavra do Senhor vai nos dizer que o que nos contamina, o que contamina o homem, não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca, ele vai para o ventre e é lançado fora. Mas o que contamina o homem é aquilo que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca, ele vem do coração. Ele procede do coração, e é o que? Os maus pensamentos, né? Os homicídios, os adultérios, né? A inimizade, é o ódio. Tudo isso provém do coração, e tudo isso é o que contamina o homem. E Jesus fala, por que vocês estão pensando mal? E se tem uma coisa que Jesus ele conhece muito bem, é os pensamentos do coração do homem. É os pensamentos que passam pela nossa mente, pelo nosso coração. Jesus conhece, ele sabe, mesmo antes que da gente abrir a nossa boca para falar, Jesus sabe o que vai ser falado, Jesus sabe o que nós queremos falar, porque ele conhece o que está no nosso coração. Ele sabe o que está no nosso coração. Então, quantas vezes também, assim como Jesus teve que lidar com essas pessoas, né, que estavam pensando mal, sempre com os pensamentos maus a respeito de Jesus, da mesma forma, quantas vezes nós precisamos lidar com pessoas que estão com seus corações e suas mentes cheias de maus pensamentos ao nosso respeito. Pessoas que não nos conhecem, mas já nos julgam como se nos conhecessem. Pessoas que são cheias de regras, são cheias de verdades, né? São cheias do seu próprio conhecimento e estão cheias de maus pensamentos ao nosso respeito. Pessoas que já decidiram, né, sobre as nossas vidas, sentenciar algo sobre as nossas vidas, estão cheias de maus pensamentos ao nosso respeito. Jesus precisava lidar com isso constantemente, né? E Jesus faz essa pergunta: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Revelando ali que ele sabia o que estava no coração daqueles homens. E da mesma forma que Jesus sabia o que estava no coração daqueles homens, muitas das vezes Jesus também vai nos revelar e vai nos mostrar aquilo que está no coração das pessoas ao nosso respeito. Os pensamentos que estão na mente e no coração das pessoas ao nosso respeito. E nós precisamos o quê? Tomar como exemplo Jesus, do que ele fez, como ele agiu. Jesus não perdeu tempo, né, discutindo, tentando provar que ele estava certo. Jesus apenas fez o que deveria ser feito. Jesus não perdeu tempo porque ele sabia quem ele era e qual o propósito, o qual ele havia vindo sobre a terra. Então eu e você precisamos também entender qual é o nosso propósito. Nós não podemos parar e perder tempo porque alguém está pensando mal ao nosso respeito, porque alguém resolveu falar mal ao nosso respeito, porque alguém resolveu nos medir com a sua própria régua ao nosso respeito. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos continuar servindo ao Senhor, cumprindo o nosso propósito, fazendo o que precisa ser feito. E a palavra do Senhor fala para nós em Jeremias capítulo 29, que o Senhor é quem conhece os pensamentos que tem ao nosso respeito. A palavra do Senhor vai falar através do profeta Jeremias: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. E eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Deus sabe os pensamentos que ele tem ao seu respeito, e são pensamentos de paz e não são pensamentos de mal. E o que as pessoas pensam ao seu respeito não importa, não te define, não diz quem você é, não muda a sua identidade no Senhor.
Você precisa permanecer fazendo o que deve ser feito, independente daquilo que falam, o que pensam sobre você, daquilo que declararam sobre você, seja qual for a sentença que resolveram colocar sobre você. Você precisa continuar fazendo o que tem que ser feito. Por quê? Porque você é escolhido, porque você é escolhida de Deus, porque os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então Jesus pergunta para aqueles homens: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pelo simples fato de Jesus falar para aquele homem: perdoados são os teus pecados. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. E quantas vezes pessoas pensam mal ao nosso respeito, porque nós queremos fazer o bem a alguém, porque nós perdoamos, porque nós abençoamos, porque nós preferimos seguir fazendo o bem. E quantas vezes pessoas têm pensado mal ao nosso respeito, ao seu respeito? Quantas vezes você tem tido que lidar com pessoas que pensam mal ao seu respeito? Mas deixa eu te falar algo. Permaneça fazendo a obra do Senhor. Permaneça firme no propósito do Senhor. Permaneça cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu para que você cumpra sobre a terra. Porque quem te justifica é o Senhor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem tentará? Quem será contra você, se Deus é por você? Quem vai poder fazer algo a seu respeito, se a palavra de bênção já foi declarada sobre a sua vida? Qual é esse pensamento maligno que vai mudar a verdade de Deus sobre a sua vida? Se a verdade de Deus e a palavra de Deus, ela prevalece sobre todas as coisas, então não importa quem tem pensado mal a seu respeito, não importa quem esteja com os pensamentos maus ao seu respeito, não importa quem tem falado mal de você pelas costas, não importa, porque Deus vê todas as coisas. E se Jesus passou por tudo isso, ainda mais nós. E glória a Deus que nós vamos passar, porque quando nós somos perseguidos, quando nós somos atacados, quando nós somos apedrejados, quer dizer então que nós estamos parecidos com Jesus, quer dizer que nós estamos fazendo a coisa certa. Jesus nem sempre, Jesus foi aplaudido, Jesus não foi aplaudido. Jesus foi rejeitado, foi criticado, foi perseguido e foi morto. E assim também, muitas das vezes, tentarão fazer conosco. Nos perseguirão, nos atacarão, nos jogarão pedra e muitas das vezes tentarão nos matar. Mas nós devemos permanecer firme no Senhor, permanecer firme na palavra do Senhor. E Jesus ali, ele não só perdoou aquele homem, mas também ele curou. Jesus falou para ele: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Para mostrar que Jesus estava ali para fazer o que deveria ser feito. Ele veio para isso, ele veio para perdoar pecados, ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para salvar. E não eram regras impostas por pessoas religiosas que iriam parar o ministério de Jesus. E quantas vezes você tem deixado com que a religiosidade, pessoas religiosas têm parado o seu ministério, têm parado você? Quantas vezes você tem deixado com que isso aconteça? As palavras, os maus pensamentos, as más palavras têm parado você? Quantas vezes você tem deixado com que essas coisas te paralise e faça com que você pare o seu propósito? Mas através desse dia hoje, através desse vídeo, nesse dia, nessa tarde, através desse devocional, o Senhor está falando para você. Permaneça, faça o que você tem que fazer. Cumpra o seu propósito. Levante-se, continue, permaneça. E deixe que aqueles que estão pensando mal em seu coração, o Senhor vai cuidar. O Senhor vai fazer. O Senhor vai te defender.
o Senhor vai te justificar. É Ele quem vai te justificar. Não tenta se justificar para religiosos. Não tenta se justificar para pessoas que estão dispostas a te acusar. Não tenta se justificar para pessoas que não querem entender porque já estão cheias das suas próprias verdades. Não tenta se justificar. Apenas faça o que o Senhor mandou você fazer. Apenas faça aquilo que o Senhor determinou para que você faça. E as demais coisas, o Senhor vai mover ao seu favor. Se Deus guardou a vida de Jesus, se o Senhor esteve ali com ele, como um pai, guardando o seu filho, protegendo, ainda mais conosco, ainda mais com você. Se hoje Jesus opera através da sua vida, ele habita em você através do Espírito Santo. Então eu quero falar para você, não se preocupe com estes que estão pensando mal em seus corações. Jesus poderia ter falado, não, vocês estão pensando mal porque eu perdoei os pecados deles. Tá bom, então agora eu não vou fazer mais nada. Mas Jesus falou para eles, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue o teu leito e vá para a sua casa. E o homem se levantou e foi para casa. E vendo isto, as multidões possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. E eu quero dizer para você que o próprio Jesus falou, eis que eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e mesmo que vocês bebam algum mortífero, não vos causará dano algum. Então essa autoridade, ela também está sobre as nossas vidas, para que a gente exerça perdão, para que a gente cure, profetize cura, para que aonde você colocar as suas mãos, pessoas sejam curadas, para que as pessoas recebam perdão através da sua vida, através da palavra que vai sair da sua boca. Por quê? Porque não é você, mas o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, que te usa na presença de Deus. É quem fala e é quem faz através de você. E se há aqueles que estão por perto observando e pensando mal em seus corações e buscando ocasião para acusar e buscando ocasião para apontar sobre a sua vida, não pare o seu ministério, não pare a sua caminhada, não pare o seu propósito por isso. Não deixe de fazer o que o Senhor mandou você fazer por isso. Porque estes, a Bíblia fala, são escribas, são fariseus, são religiosos, são pessoas cheias de regras, da sua própria verdade, do seu próprio eu. E elas estão mais preocupadas em apontar o dedo, em acusar, do que as almas, do que fazer aquilo que Jesus falou na sua palavra que nós deveríamos fazer, que é pregar o seu evangelho a toda criatura, que é amar assim como ele amou. Estes estão mais preocupados em buscar uma ocasião contra aqueles que estão fazendo, do que eles mesmos próprios fazer alguma coisa. Então eu te falo através desse vídeo, através desse devocional, não pare por causa dos maus pensamentos, porque os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Esses são os pensamentos de Deus a seu respeito, e são esses pensamentos que importam e que prevalecem sobre a sua vida. Jesus conhece o coração e os pensamentos do coração de cada um. Jesus conhece o coração de cada um, assim como Jesus conhece o seu coração e os seus pensamentos e o seu desejo de servir ao Senhor e de fazer para Ele. E deixe que o Senhor te justifica. Ele está com você. Apenas permaneça, continue, faça
Fale quando o Senhor mandar você falar. Cure quando o Senhor mandar você curar. Profetize quando o Senhor mandar você profetizar. Sem se preocupar com aqueles que estão apontando o dedo a você. Pois estes o Senhor cuida. O Senhor sabe. O Senhor vê. Amém? É esta palavra que eu quero deixar para você. Que essa palavra ela venha falar ao seu coração, que essa palavra venha te fortalecer. Se essa palavra fez sentido para você nesse vídeo, nessa tarde, que você curta esse vídeo, que você comente esse vídeo, que você envie também esse vídeo para aquela pessoa que veio ao seu coração, que você sentiu que precisa ouvir uma palavra como essa. Uma palavra simples, mas é uma palavra que o Senhor me direcionou para deixar aqui para você nessa tarde. Espero você aqui todos os dias, a partir de hoje, no nosso devocional da tarde, para que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, através de uma mensagem que Ele colocar no meu coração para deixar através desses vídeos. Amém? Espero cada um de vocês aqui, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.